nessa sexta-feira, dia 11 de maio. Vamos seguindo aqui com as nossas informações. Ontem nós trazíamos aqui uma pauta de notícias policiais e a gente sempre aqui no nosso comentário, eu com Miquel Santos, a gente reforça a necessidade de sempre estar buscando depoimento, a palavra das autoridades policiais do nosso município, da nossa região. Tá? E hoje, com a grata satisfação, estamos recebendo o delegado regional de Polícia Civil de Camusim, que atende a toda a região, e para dar o seu depoimento aqui, o Liberdade Notícias, a primeira vez aqui nessa nova reformulação do programa. Doutor Herbert Pontes, nos Estúdios da Liberdade, seja bem-vindo. Boa tarde, senhor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, a gente discutir as questões de segurança pública aqui na nossa região. Região circunscricional de Camusim, que se compõe de mais ou menos 7 cidades, né? 7 cidades. Vem de Senador Sá, Uruoca, Martinópolis, Granja, Camusim, Barroquinha e Chaval. Isso. É uma área bastante extensa, né? Dentro dessa área nós temos 4 delegados, delegado regional de Camusim, delegado regional de Chaval, delegado municipal de Chaval, municipal de Granja e municipal de Uruoca. Então, essa equipe tem trabalhado, né, no dia a dia, no sentido de trazer uma certa segurança, né, a toda a nossa comunidade do extremo norte do estado do Ceará. E eu posso adiantar a vocês que a coisa tem andado em bom termo. A gente tem conseguido elucidar os crimes, tem conseguido fazer os inquéritos policiais. São equipes, né, quando há necessidade, se convoca os delegados da região e se faz uma operação. Soma-se, né? Todos os inspetores, escrivães e delegados, né? Aí dá um montante maior e mais pressão, né, na bandidagem. Exatamente. Até porque hoje há um déficit muito grande de profissionais da Polícia Civil. Então é preciso fazer conjunto na operação. Para você ter ideia, na época que eu entrei na Polícia Civil, na década de 80, nós tínhamos mais ou menos 3.500 policiais civis naquela época. Eu acredito que hoje nós estamos talvez por 2.500 a 3.000 policiais. E ao invés de crescer esse número, né, triplicar esse número, diminuiu. Diminuiu, lamentavelmente. Né? Hoje, o governo, sem dúvida, há uma dívida muito grande com a corporação da Polícia Civil. Doutor Herbert, nós noticiamos ontem aqui a elucidação com a prisão do indivíduo apontado como autor da morte do comerciante lá do distrito de Amarelas, em Camusim, José Flávio Dourado Barbosa. Conforme a informação nos prestada, ele foi preso numa operação ocorrida na cidade de Granja. Você pode falar um pouco sobre esse caso? Bom, esse caso aconteceu no dia 19 de janeiro de 2018, por volta de mais ou menos 10h30 da noite, no distrito de Amarelas. Nós temos em Camusim, são poucos policiais. No entanto, o que se ficou acertado com todos eles é que no momento da ocorrência de algum homicídio, mesmo aqueles que estão de folga, se juntam na delegacia e vão ao local de crime tomar conhecimento do fato e fazer os levantamentos preliminares. E isso tudo foi feito na época, né? Está praticamente com 5 meses, né? Que aconteceu o evento delituoso, e de lá para cá a gente tem investido muito nesse trabalho de elucidação, de investigação, com essa equipe pequena, mas dinâmica, né? Atuante, e todo mundo com muita vontade de acertar, de trazer a lume essas questões que são difíceis, né? De elucidar. Isso. Mas o fato é que se andou muito em Amarelas, na circunvizinhança, aqueles povoados ali por perto, no sentido de colher depoimentos testemunhais, no sentido da gente chegar, ou pelo menos ter noção da autoria desse crime. E de uns dias para cá, no que tange os esforços feitos, a gente dava um passo para frente, dava 2 para trás, aquela coisa de investigação, que é muito complicado e muito minucioso, mas de repente é aquela história. Cobra que não anda não engole sapo, né? É verdade. E a verdade é que com esse trabalho exaustivo de ir no local e perguntar aqui, perguntar acolá, e esse trabalho de formiguinha, né, do dia a dia, nós conseguimos chegar, de repente, né, abrir a luz, e como eu falei, quem trabalha consegue, e a gente conseguiu então chegar
a autoria desse delito. Foi uma surpresa muito grande, nos reunimos, olhamos a questão, examinamos tudo que a gente tinha, depoimentos, laudo e tudo mais, e fizemos um pedido de prisão preventiva endereçado ao doutor Washington, juiz de Camusim. Em seguida, o doutor Washington abriu vista para o promotor de justiça, doutor Evânio, com as provas carreadas ao bojo dos autos. Eles viram realmente evidências palpáveis da autoria do delito. Imediatamente, essa preventiva foi decretada na semana passada e, em seguida, nós montamos uma equipe. A equipe deslocou até Granja. Nós já havíamos levantado, né, a localização aonde estava o autor do crime. Montamos uma equipe aqui em Granja. Essa equipe passou aqui alguns dias aqui trabalhando no sentido de localizar, identificar e localizar o autor. A equipe então veio para cá e no dia está chovendo muito aqui em Granja. Eu digo, oh, meu Deus do céu, a dificuldade grande, parece essa chuva, mas toda chuva é bem-vinda no Nordeste como o nosso, né? Não chove, quase não chove, e depois de 5 anos de seca. De modo que os meninos vieram, ficaram fazendo a campana e de repente o elemento apareceu, foi abordado, fizeram uma abordagem clássica, muito bem feita. Técnica. Exatamente, com toda a técnica que eles conhecem, trabalharam na academia, e conseguimos então a prisão desses elementos. Imediatamente ele foi levado para a Delegacia Regional de Camusim, onde foi feito todo o trabalho, em conversa com o elemento, que é o Eric. Essa pessoa é natural do Camusim, mas todos os familiares são do distrito de Amarelas. Ele conhecia a vítima, né? Conhecia as pessoas daquela comunidade, morou ali, brincou ali, e de repente comete um ato tão violento. E a grande dificuldade, eu até fico olhando como é que as pessoas não conhecem o cidadão daquele que comete um crime. Então, a primeira dificuldade, grande dificuldade nas investigações é a própria população. A população tem que entender que tem que informar, que tem que participar disso, para a gente tirar essas pessoas de circulação, porque não foi a minha família, foi a do outrem, né? Isso. Mas, de repente, qualquer família pode ser atingida com um ato violento dessa natureza. Exato. E daí começamos a conversar. Eles que há anos não andavam em Amarelas, e conversa vai, conversa vem, puxa daqui, puxa daquela. De repente ele disse que passou a festa em Amarelas, chegou lá no dia 16, o crime aconteceu no dia 19, ficou na casa de um amigo hospedado, contou o nome das pessoas que estavam com ele, contou a história relativamente ao grupo que cometeu um crime, porque, segundo ele, estava na beira do lago com outras pessoas, e comentaram, viu o revólver, viu a arma, viu tudo. Passou a noite na festa, não saiu da festa, e de repente ele estava no local do crime, e ali viu quando os elementos cometeram o crime. Ele seguiu os elementos, um numa moto 125, CG 125, e ele numa Bros 160. Então, uma série de mentiras, uma série de invencionices que ele criou, mas na verdade estava no local do crime, na verdade estava na festa, na verdade foi reconhecido por pessoas que estavam naquele local. Caiu por terra. Então, toda a história que ele inventou cai por terra, porque mentira tem perna curta. É verdade. Já dizia o papai quando eu era criança. De modo que o crime foi totalmente elucidado, e estamos ainda investigando, porque as pessoas pediram preventivas, né? Isso. Desse grupo que cometeu esse delito, que causou uma repercussão muito grande, né? E uma dor muito violenta à família do José, que era uma pessoa trabalhador, horteiro, homem de bem, uma pessoa altamente conceituada naquele distrito de Amarelas. Então foi uma perda muito grande, mas está aí a resposta da Polícia Civil, da Delegacia Regional de Camusim, que com um trabalho exaustivo, ninguém parou, no que pede ser várias investigações em paralelo. Quer dizer, o crime aconteceu em janeiro, 5 meses depois a gente elucida. De lá para cá já aconteceram outros crimes, como o outro latrocínio, né? Isso. Exatamente, do Vigia, que foram também presos o Jefferson
e também o Nenê. Fábio, né? O Jefferson e o Fábio. Isso, exatamente. O Fábio que é o Nenê. Exatamente. Exatamente. Então, foram presos também. Essa foi rápida, né? Tem umas que saem com mais rapidez. Que o crime ocorreu no dia 25 de abril, para a gente se situar, né? Exatamente. Então, essa investigação fluiu com mais rapidez e a gente também conseguiu as preventivas de pronto. Tanto o doutor Washington quanto o doutor Evânio foram, vamos dizer, céleres na decretação da prisão, no parecer favorável, na apreciação do nosso pedido de prisão preventiva. E está aí o resultado. Dois resultados maravilhosos, né? É até bom ressaltar também outros crimes que aconteceram agora. Outro crime que aconteceu está com mais ou menos um ano, do italiano que foi morto ali na praia de Itatajuba, foi eliminado, ele e um traficante, ele pegou uma carona, estava na hora errada, no momento errado, e foram eliminar o traficante e mataram o turista, né, o italiano, o empresário, que tinha um hotelzinho ali na Jericoacoara. Nós trabalhamos nesse caso também há um mês atrás, ou um mês e meio, nós conseguimos as preventivas, fomos até Jijoca, em parceria com o nosso delegado da Jijoca, doutor Márcio, montamos um esquema, fomos até a Jericoacoara e lá estouramos a Casa dos Marginais, os prendemos também, outro crime elucidado, e assim a gente tem elucidado uma grande maioria dos crimes que tem acontecido em Camusim. E essa resposta da Polícia Civil é que inibe. Isso. Inibe a criminalidade, inibe que esse número cresça assustadoramente, que se perca o controle, que em algumas cidades do estado do Ceará, realmente a situação é muito difícil, né? Nós conversávamos aqui, eu e o doutor Herbert, sobre a situação da violência no Ceará. E aqui, o município de Camusim, o trabalho da Polícia Civil e Militar, de forma conjunta, tem proporcionado uma sensação de segurança que caminha na contramão dos números de violência do Estado. Então, Camusim, hoje, na sua área de atuação, na sua regionalização, consegue garantir uma resposta rápida nos casos de crimes que é diferente, muito diferente da estatística cearense e nacional. Verdade, nós estamos mais ou menos com os 80% na elucidação de crime de homicídio, né? Contra 8% na elucidação no Brasil, 10% no estado do Ceará. Mesmo então, com o déficit. É um índice, se você comparar com o Ceará e com o Nordeste, o Brasil, é um índice muito bom. Para você ter uma ideia, eu fui delegado também em Sobral, e na época que eu estava em Sobral, eu fui delegado de 2005 a 2012, lá era 87% a elucidação de crime de homicídio. Com equipes também pequenas, mas equipes pequenas mais interessadas, né? Isso. Mas eu acredito que agora, com o advento desse último concurso, agora eu acredito, tive com o delegado-geral, doutor Everardo Lima da Silva, agora na semana passada, com o doutor Washington, uma conversa para ver se a gente conseguiu plantão em Camusim. Na conversa nós não conseguimos o plantão, porque vai depender do próximo concurso de delegado. Esse agora, vão sair da academia mais ou menos, vão ser nomeados 43 delegados, mais ou menos isso, e o Ceará tem muita vaga, né? Tem muito local para colocar delegado, principalmente em Fortaleza. Quantos vão ficar em Fortaleza? Por exemplo, na delegacia de homicídio, vão ter que aumentar as equipes, então vai precisar de delegado, de inspetores e de escrivães. Sobral é outra delegada, é outra cidade que vai ser beneficiada, né, em razão da violência. Também eu acredito que vários delegados vão ser lotados em Sobral, que vai dar uma melhora muito grande. Quando eu estava em Sobral, para você ter uma ideia, eu fiz um levantamento, um relatório, aí coloquei área circunscricional, o tamanho, porque aqui são 14 municípios a distrito, a delegacia regional de Sobral. A área circunscricional fazem parte de 14 municípios. Aí, para você ter uma ideia, essa área é imensa essa área. Por outro lado, fiz um levantamento bairro por bairro da população de Sobral, hoje dá mais de 200 mil habitantes. Isso. E depois disso, dessa coisa, eu fiz uma comparação em termos de dados estatísticos relativamente a inquéritos policiais, TCO e BOC de menores. Então, para você ter uma ideia,
nós fizemos todo esse levantamento em 2012, 2011, mais ou menos, e comparamos com um levantamento feito de 14 distritos em Fortaleza, 12 distritos, se eu não me engano, e 2 especializadas, a furtos e roubos, e a furtos e roubos, e a furto de roubo de veículos e cargas. 2 delegacias distintas e as maiores do estado do Ceará. Depois cotejamos o resultado, o somatório de tudo que nós fizemos em Sobral e tudo que essas 14 fizeram juntas. Sim. Nós fizemos, pasme, ainda hoje é incrível o resultado, nós fizemos 1.150 procedimentos a mais do que as 14 delegacias de Fortaleza, juntas. Então, Sobral, já em 2012, precisava de, no mínimo, 4 distritos. No meu relatório, eu pedi, mandei para o secretário de Segurança Pública, mandei para a Delegacia Geral, mandei para o Fórum de Sobral, e todos os órgãos responsáveis pela segurança pública. Divulguei esse relatório, pedindo 4 distritos e delegacia especializada, furtos e roubos, uma delegacia da criança e do menor infrator, que naquela eu fiz mais ou menos 400 procedimentos, só de menor infrator em Sobral. Mais ou menos isso. Então, é uma coisa louca, Sobral. É verdade. E é importante, eu tive agora conversando com o doutor Marcos Aurélio, nosso diretor do DPI Norte, uma pessoa sensível à situação de violência do estado do Ceará, conhecedor também da área de segurança pública, e ele me deu notícias maravilhosas com relação a Sobral. E também esse encontro que nós tivemos com o delegado-geral, ele se comprometeu conosco a, se sair os 43 foram nomeados, ele mandar um delegado municipal para Camusim. Coisa boa, né? Porque aí daria mais liberdade para que a gente possa investigar melhor. Com certeza. Dar um suporte a mais à delegacia que está precisando. Exatamente. E a posteriori, após a nomeação desses delegados agora, que eu acredito que vai acontecer até o final desse mês ou até meados do mês de junho, no próximo concurso, eu acredito que Camusim, com toda certeza, vai ser beneficiado com um plantão permanente 24 horas. 24 horas. Exatamente. Aí essa é a nossa luta. E também estamos lutando para a criação de uma delegacia regional, um prédio novo. Prédio moderno para a Delegacia Regional de Camusim. É regional e hoje nós estamos numa casa alugada, né? Prédio improvisado. Improvisado. É uma situação muito complicada. A Delegacia Regional de Polícia Civil de Camusim, e o doutor Everett é histórico, é um delegado que tem um serviço prestado lá para aquela cidade e para a nossa região, sem dúvida, há muito tempo, né, historicamente, tem sido uma certa negligenciado, porque nunca teve um prédio próprio, né? Nunca teve um xadrez, né? Nunca teve aqui a questão de um prédio que atenda aos padrões que a Polícia Civil hoje necessita, porque hoje a realidade de segurança é outra, né? Totalmente diferente. Eu fui delegado em Camusim, para você ter uma ideia, a primeira vez em 1988, em Camusim, aonde funcionava a delegacia era na cadeia pública de Camusim. Passei lá uma temporada boa na cadeia pública, depois aluguei uma casa ali na Engenheiro Privar, perto da Rádio União, naquela rua. Sei. Aí passamos lá uma temporada. Eu até me lembro que naquela época houve um crime de repercussão em Camusim, um crime terrível também, que foi a morte daquela criança Oh, meu Deus, me fugiu agora a memória. A criança foi morta lá, sequestrada e morta. E nós trabalhávamos nessa delegacia. Eu me lembro que prendemos as pessoas e criou uma multidão enorme em frente à delegacia. E eu havia mandado os policiais levar a menina pelos fundos, as acusadas daquele homem, da Natália, agora me lembrei. Um crime que repercutiu muito, um crime brutal, que aconteceu, eu acredito que mais ou menos na década de 90, 91, por aí. E eu tirei essas meninas pelo fundo, e a população louca e tal, aí eu conversei com a população revoltadíssima, né? E montamos uma comissão, entre na delegacia e vejo se estão aqui. Só que eu já havia tirado pelos fundos e mandado para Fortaleza.
Tinha feito o trabalho. Tinha feito um trabalho para evitar problema, evitar confusão, né? Garantir e garantir a integridade daquelas pessoas, né? É verdade. Que é responsabilidade nossa. Então, nas palavras do delegado Dr. Herbert, fica muito evidente a necessidade de um prédio próprio da Polícia Civil de Camusim. Já há, se eu não me engano, isso aí eu já acompanhei nos bastidores, uma intenção do governo estadual de construir uma delegacia. Já há nessa questão de construção, investimento na área do sistema prisional, a intenção de construir um presídio regional para a cidade de Camusim, e a questão do prédio da delegacia para funcionar em regime de 24 horas. Eu acho que seria uma grande vitória para a população no tocante à questão da violência. Bom, nós falamos aqui na entrevista com relação aos plantões, você já explicou que hoje funciona nos finais de semana de modo permanente, plantão nos finais de semana e durante a semana, lamentavelmente, até às 18 horas, né? Isso. Até o segundo expediente. Então, e a expectativa é que possa vir no novo concurso haver a possibilidade de o envio de um novo delegado para que possa dar mais vazão. Mas com pouco está se fazendo muito, né? Devagarinho a gente está fazendo, temos vontade de fazer, temos vontade de trabalhar, conhecemos nosso mistério e isso impulsiona essas ações que são feitas na delegacia, no dia a dia da Delegacia Regional de Camusim. Isso. A resposta é rápida, relativamente rápida, né? Nós temos feito muitos inquéritos, praticamente todos os crimes em Camusim estão elucidados, e aqueles que não estão, nós estamos trabalhando, não paramos, Isso. de maneira nenhuma, e a qualquer momento surge a surpresa. Eu estava até dando entrevista na rádio, e o Tran, radialista, disse: doutor Herbert, o senhor já elucidou esse latrocínio, e o outro latrocínio da amarela, o que é que o senhor tem a dizer e tal. E eu já com a preventiva do cara na mão, só faltava prender, mas não podia me adiantar. Aí fiquei aqui olhando, examinando, disse: estamos trabalhando. E lhe garanto uma coisa, lhe garanto trabalho. Isso. Quando é no dia seguinte a gente monta a operação e estoura e dá certo a outra prisão. Até porque a Polícia Civil trabalha conjuntamente com o Poder Judiciário. Né? Exatamente. Tanto é que a Polícia Judiciária, eu acredito que até a Polícia Civil devia estar juntada ao Poder Judiciário, e não ao Executivo. A questão da competência. Da competência, né? Porque tem os poderes executivo, legislativo e judiciário, né? A Polícia Judiciária, por que não? Verdade. Ficar distrita ao Poder Judiciário. E o doutor Washington, que faz um grande trabalho na segunda vara de Justiça de Camusim. Doutor Herbert, nós estamos falando sobre crimes, sobre questão do trabalho da Polícia Civil. Eu não poderia deixar de lhe perguntar, já que a gente entrou na questão das investigações, sobre o caso Gleidson Carvalho. Gleidson Carvalho, que tem sua história confundida com a Rádio Liberdade, foi o fundador desta emissora. Ele foi lamentavelmente, brutalmente assassinado, sumariamente, nos estúdios da Liberdade FM. Você que conduziu desde o início, esteve presente e mantém sob a sua jurisdição o inquérito que investiga a morte do Gleidson Carvalho, conseguimos avançar um pouco, mas não conseguimos elucidar. Como é que está hoje o caso do Gleidson Carvalho? O caso do Gleidson Carvalho está totalmente elucidado. Sim. Não existe nenhuma dúvida da autoria, né, do crime que mandou. Todos os mandados expedidos. Todos os mandados. O que faltou até agora, que é uma coisa lamentável e que a gente também não parou, são as prisões dos dois tios, né? O Sebastião Dentista e o Chico, né? Isso. Exatamente. Então foi uma investigação que você não sabe a dedicação daqueles policiais de Camusim. Todo dia se investigando aquele crime durante 15, 20 dias direto, sem dormir direito, andando no meio do mato, atravessando açude com água na cintura. Foi uma loucura aquilo ali, comendo bolacha no meio do mato, naquelas mercearias que não tinham o que comer. E esses meninos se desdobraram, se dedicaram ao extremo, no sentido de dar uma resposta. A resposta foi dada. No que compete à Polícia Civil? No que compete à Polícia Civil foi dada. Porque o que é a investigação? É você investigar e dar a autoria do crime. A autoria foi dada aos pistoleiros. Todos os dois foram, como se diria, foram qualificados, tiveram suas prisões decretadas, e também os mandantes, porque é muito difícil
um crime de pistolagem, você prender mandante, você descobrir mandante. Você muitas vezes descobre pistoleiro. E ali morreu. Mas o mandante, e toda a trama foi totalmente, vamos dizer, desnudada, né? É. Você vê, nós descobrimos que esses elementos estavam no Pará, no Maranhão, Pará, vieram para cá. Isso. Passagem de ônibus, identificação que eles fizeram o levantamento lá, ali na entrada do Camusim, do lado esquerdo tem um hotel, até do amigo da gente lá em Camusim, estou lembrando agora o nome dele. Esses caras tiveram hospedado no hotel. Nós conversamos com o dono do hotel, como é o nome do dono do hotel? Não estou lembrado agora dele. Simeão? Simeão, pronto, Simeão. Meu amigo da gente. Isso. Tiveram hospedado no Simeão. Tanto os dois pistoleiros como as esposas, né? As mulheres dos pistoleiros. Uma pessoa que foi deixá-los do Martinópolis, saíram de Serrota Martinópolis, e Martinópolis vieram para Camusim. A pessoa que veio deixar também foi identificada, eu acredito que está até presa, foi pedido sua preventiva, está preso também. Então foi um crime que foi totalmente elucidado. Operação Não tenho nenhuma dúvida quanto à elucidação do crime. O que não foi feito até agora foi a prisão dos dois. Do Chico e do Chico Dentista e do Batista Dentista. Muito bem. É o que a Polícia Civil está devendo, como a Polícia do Estado do Ceará todinha. Nós estamos devendo essa prisão, só isso. Mas o resto foi totalmente elucidado. É assustador, a gente até falava sobre isso com relação ao número de assassinatos que ocorre, especialmente de pistolar, de execuções, porque se tornou, o senhor há de concordar comigo, no estado do Ceará, uma epidemia de execuções de violência no estado do Ceará, e isso tem colocado uma certa dificuldade, uma questão muito complexa para a polícia investigativa. E a sociedade cobra, e o crime avança, fica cada vez mais complexo. Então, o cenário de violência hoje que o Estado vive e a complexidade dos crimes coloca a corporação da Polícia Civil numa situação mesmo desafiadora. Desafiadora porque não houve investimento. Ao longo desses 30 anos, eu entrei na polícia na década de 80, quer dizer, de 80 para 88, são 38, né? Mais ou menos, né? Isso. Quer dizer, há 30 anos que não se investe nada na Polícia Civil. São as coisas terríveis que acontecem e ninguém enxerga, ninguém toma providência. Por exemplo, a Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa, tem um órgão que faz escuta telefônica, Setor de inteligência. Não está dentro da Polícia Civil, por incrível que pareça. Todo mundo, e aí, por que não está? Está na Secretaria de Segurança Pública, que é um órgão eminentemente administrativo. Não está na Polícia Civil, era para estar dentro da Polícia Civil e gerido pelos delegados. Não está. A perícia, que é da Polícia Civil, está desvinculada hoje da Polícia Civil. É como se tivesse autonomia própria. Se ela trabalha para o meu inquérito policial, como é que ela tem autonomia própria? Não tem. Ela depende do meu inquérito policial. Então ela trabalha para o meu inquérito policial, fazendo as perícias. Isso. E hoje é desvinculada da Polícia Civil. O IML é desvinculado da Polícia Civil, que também é outro órgão da Polícia Civil, que trabalha para a Polícia Civil. Então a Polícia Civil simplesmente, ela foi cortada, esfacelada e isolada totalmente. Então é preciso que os governos tomem, voltem a pensar e repensar essa questão, que é de suma importância para a Polícia Civil. Ninguém pode desmembrar esses órgãos. A identificação é outro órgão. Quer dizer, é preciso hoje que a gente tenha um banco de dados, de digitais. Isso. Então são coisas que nós temos que avançar. No básico. E nós fizemos foi recuar ao longo do tempo, esfacelar a Polícia Civil, botaram a IML para um lado, colocaram a perícia técnica por outro, colocaram a identificação para outro, e a Polícia Civil ficou o quê? Se todos esses órgãos têm a sua existência, vamos dizer, atrelada totalmente à Polícia Civil. Se
O ML vai trabalhar para quem? Se ele não trabalhar para a Polícia Civil, para o inquérito policial, ele vai trabalhar para quem? Verdade. Então são órgãos totalmente vinculados, inseridos dentro da Polícia Civil e, de repente, ao longo do tempo, fizeram isso. Isso. E o modelo de segurança ensina a tendência que a gente vive hoje no Brasil, a integração dos órgãos para buscar aí uma resposta melhor. Você tem ideia, quantos milhões de pessoas estão presas nesse país? Todos os presídios lotados. Agora eu te pergunto, elas estão lá por quê? Você me responde? Mas eu vou te dizer a resposta, para você e para toda a população entender. Ela está lá porque foi feito inquérito policial, os bandidos foram indiciados, tiveram sua prisão preventiva decretada, foram denunciados e continuam presos. O processo penal corre a partir do meu inquérito policial, do nosso inquérito policial. O primeiro juiz da causa. O primeiro juiz da causa. Então não é importante uma polícia dessa? Se toda a população carcerária que existe foi colocada lá pela Polícia Civil, através do inquérito policial. E essa polícia não é importante? Nós não investimos nessa Polícia Civil? Nós não damos valor a esses profissionais que se formaram numa faculdade de Direito, seja qual for, federal, estadual, particulares, mas que trazem grandes profissionais, grandes estudiosos do direito, passaram no concurso de provas de título, fizeram o curso na academia e estão trabalhando diuturnamente no sentido de trazer segurança à população cearense, à população brasileira, porque toda a Polícia Civil, cada estado tem sua Polícia Civil. Isso. E essa Polícia Civil do Brasil é relegada a segundo plano, é deixada de lado, é totalmente tolhida nos seus movimentos, amarrada, e não pode fazer, não pode investigar, porque não tem gente, porque não tem viatura. Hoje no Rio de Janeiro, o cara subiu na ladeira e o carro não subia. No Rio de Janeiro, uma violência extrema, que todo mundo conhece. O cartão de visita do Brasil e as polícias totalmente amarradas, sem investimento. Sem salário. E os salários também, né? Os nossos policiais, você falou em salário, foi uma coisa interessante. Eu era delegado em Sobral e dos vários policiais que passaram por mim em Sobral, eu vou citar aqui rapidamente alguns. Doutora Milvânia, era plantonista, passou no concurso para promotor, foi embora. Lázaro, um escrivão, passou no concurso para promotor, saiu. Frota, inspetor de polícia, está como delegado no estado do Tocantins. Patrício, escrivão, está como delegado no estado do Pará. Dimitri, inspetor, está no estado do Pará. E assim, todo mundo está saindo, porque o salário do policial civil, do inspetor de escrivão, é aquém da realidade. O cara é formado, o cara tem uma formatura, tanto são competentes que está aí, passando no concurso para promotor, passando no concurso para delegado e em outros concursos. Está avançando. Então, os caras estão estudando, são estudiosos e querem melhorar de vida, até ter um salário digno. É justo. Então, é preciso que a Polícia Civil, que os governos entendam que tem que pagar bem para manter esse policial de alta qualidade no estado do Ceará. Nós estamos perdendo esses grandes policiais para outros estados. Então, é preciso que se abra a cabeça, que veja a coisa, que veja a beleza e a competência e a importância da Polícia Civil do estado do Ceará e de todo o Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Concordo com você e é absolutamente explicável essa nossa situação do cenário de violência. Tudo tem um mote, tudo tem um início e, sem dúvidas, os governos possuem essa parcela de culpa com relação à valorização do profissional da polícia. Doutor Everton, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a sua presença hoje, a sua disponibilidade, você que responde por esses municípios da nossa... Muito bem. Você que responde pelos municípios da nossa região e tem muita atribuição, e eu sei da sua agenda muito constantemente frenética, é muito corrida, e você tirou um tempo para vir aqui aos Estúdios da Liberdade
para a gente falar sobre segurança e sobre a condução da política, da Polícia Civil da região. Eu queria entrar no assunto rapidamente com relação à lavratura dos termos circunstanciados de ocorrência. É inescapável esse tema, porque a gente falou sobre isso no programa e eu pude trazer em primeira mão a questão dessa portaria baixada em Camusim, concedendo aos policiais militares a atribuição de lavrar o TCO. Mas isso gerou um revés. E eu gostaria que o senhor falasse, como autoridade da Polícia Civil na região, a sua visão, como é que você recebeu essa questão dos TCOs? Olha, ao receber essa notícia, antes até de receber essa notícia, nós tivemos uma conversa muito franca, né? Muito amiga com o Dr. Washington, com relação às consequências dessa portaria. E dizendo a ele que isso ia gerar um problema em relação à Polícia Civil, com relação à Polícia Militar, os órgãos de segurança, dizendo eu, já estão tão combalidos, não existe investimento, como a gente acabou de falar, cheio de problemas. Aí nós ainda vamos arrumar mais um problema, que é essa questão: a Polícia Civil não aceita perder o TCO. Não é legal a Polícia Militar, o Rodoviária Federal, ou quem quer que seja, fazer TCO. É atribuição da Polícia Civil. E a Polícia Civil tem feito os TCO, tem feito os inquéritos policiais, tem feito os procedimentos contra o menor infrator de forma brilhante. Nós temos uma dificuldade de material humano, mas isso não impede que se faça esses procedimentos. A Polícia Militar, por outro lado, não tem competência para fazer. Por outro lado, não tem gente preparada para fazer. O que vai acontecer? A Polícia Militar não pode estar mais de 20 mil homens, nós temos mais ou menos 2,5, 3 mil homens, se muito tiver. E aí, você vai pegar policiais que estão no meio da rua e vai levar agora para o quartel para fazer TCO. Você vai tirar o policial da rua? Já tem pouco? Se reclama que tem pouco? Então, são coisas que eu acho uma certa incoerência nessas atitudes, que ao invés de unir as forças de segurança, você separa. Você cria um óbice entre as polícias. Divergência, coisas que não têm sentido. São polícias que se complementam. O sistema policial brasileiro eu acho extremamente atuante e competente. A Polícia Militar, na sua atribuição de polícia ostensiva, a Polícia Civil, na sua atribuição de polícia repressiva, elas se complementam. Aí se completa, não sei o que, está tudo invenção. Eu não sou americano, eu sou latino-americano, eu não sou americano do norte, eu não sou europeu, eu sou tupiniquim. Agora, tudo invenção, tudo invencionice. O que adianta tu fazer um ciclo completo e não investir nas polícias? Aí vai ficar um ciclo totalmente incompleto e sem sentido. Então vamos investir na Polícia Militar, vamos investir pesadamente na Polícia Civil, vamos dotar essas polícias de orçamento, que nós não temos orçamento, nem tampouco a Polícia Civil tem, acredito também que a Polícia Militar não tem, ou se tem mais do que a gente, que nós não temos mais nada. Bom, a questão do TCO ficou muito claro aqui, que a gente já debateu tudo isso, mas recentemente saiu aí a portaria também, a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará, concedendo aí a questão da liberdade para o inspetor e o escrivão fazer também, lavrar o TCO. Isso me parece que é uma atitude compensatória, já que nós fizemos para a Polícia Militar, vamos fazer para os escrivães e inspetores, né? Mas acho também a Rodoviária Federal também, a PRE. Fazendo também. Então é uma coisa que eu não vejo muito sentido. Eu vejo sentido unir as instituições, fortalecer as instituições, investir nas duas polícias. O que houve, o fracasso da segurança pública, não está nas polícias, não. Está na gestão pública, no sentido de não investir, de não formar o homem como deve ser formado. As polícias são boas. Agora precisa o quê? De gente, de inteligência, que é a Polícia Civil, a Polícia Inteligente, que não foi investido nada. Como eu disse, o guardião não está dentro da Polícia Civil. Isso. Está onde? Por que não está na Polícia Civil?
Quer dizer, isso dificulta o trabalho de investigação. Essa investigação não é feita pela Polícia Civil. É verdade. E aí, Então, complica ainda mais o meio de campo. Quando você mexe num arcabouço que já funciona, desde a tripartição das atribuições de cada órgão, de cada corporação, quando você mexe, gera reações secundárias, reações que vai, ao invés de você pensar que está colaborando para o melhor funcionamento da instituição, dentro desse cenário de pouco investimento, você vai e bagunça o negócio que já estava ruim. Doutor Herbert, eu quero agradecer pela sua presença, nosso tempo aqui acabou. Agradeço demais, gostaria de reforçar a parceria aqui da Rádio Liberdade com o trabalho da Polícia Civil. Sempre que possível a gente estará entrando em contato com você, com a delegacia, para a gente trazer as informações de modo primário aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua oportunidade aqui. Você não sabe a satisfação da gente de estar aqui no seu programa, de vir conversar com você e dizer o sentimento. Eu acredito que esse sentimento não é só meu, é de toda a Polícia Civil, que está lutando para sobreviver em razão do não investimento, em razão do descaso. Eu digo até essa palavra, descaso, com a Polícia Civil, que é muito séria, né? É preciso a gente repensar tudo isso e melhorar essas instituições para que a gente possa dar uma resposta positiva à população. Essa resposta, como eu digo, Camusim é uma ilha hoje, no estado do Ceará. Porque se consegue combater o crime, se consegue prender os criminosos, os elementos que são fora da lei e dar uma resposta à comunidade. E fico muito satisfeito, qualquer dúvida, qualquer crime que aconteça, se você quiser me chamar para a gente conversar, nós estamos lá à disposição. E é um prazer muito grande da Instituição Policial Civil vir aqui e conversar com vocês do programa. Agradeço demais você, em nome da direção da casa. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Ricardo, vamos girar? Voltamos já. Conversa muito proveitosa hoje aqui com o doutor Herbert Pontes.